conversa agora com o deputado Carlos Zaratini, deputado federal pelo PT de São Paulo. Boa noite, deputado Zaratini. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Um grande abraço a vocês e a todos os ouvintes. Maravilha. Deputado, depois de muita discussão, quando desde polêmicas da tramitação já da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados, na última quinta-feira foi votada essa PEC na Câmara dos Deputados. E aí ela foi aprovada em primeiro turno por uma margem muito pequena de que o governo precisava. Como é que repercutiu tudo isso em Brasília, deputado? Traz pra gente aí os bastidores e como que está ainda repercutindo a aprovação em primeiro turno da PEC dos precatórios, também chamada de PEC do calote dos precatórios, deputado. Bom, em primeiro lugar, nós ainda vamos entrar numa fase agora, terça-feira, que é a votação dos destaques, né? Os destaques, eles exigem que o governo e o Arthur Lira coloquem novamente 308 votos para manter o texto. Porque quando a gente vota o texto base, não sei se vocês já repararam, o presidente fala em votação a PEC número 23, ressalvados os destaques. Ou seja, aquilo que foi destacado, ele não é votado, ele só vai ser votado num outro momento, que vai ser terça-feira, na parte da manhã. E durante a tarde, provavelmente. Então, o que acontece? Essa primeira vitória não significa a vitória total no primeiro turno, porque nós apresentamos destaques sobre vários pontos desse projeto que praticamente, se o governo não colocar os 308 votos, esses trechos são retirados do texto base. Então a gente tem muita luta pela frente antes do segundo turno, porque depois que vota os destaques, aí vem o segundo turno, que é uma nova votação. Deputado, queria saber sobre a manobra, a movimentação, na verdade, não manobra, o correto é movimentação do presidente Carlos Lupe, do PDT, que levou ao STF um pedido para anular a votação. O que o senhor acha que vai dar? Bom, eu não sei, o STF não tem se pronunciado sobre essas questões relativas ao regimento interno da Câmara. Normalmente eles declaram que isso é um assunto interna corporis, né? Ou seja, tem que ser resolvido pelo próprio parlamento. É evidente que o presidente da Câmara, quando permitiu que os deputados que estão no exterior pudessem votar, ele rasgou o regimento, ele atropelou, ele sequer colocou em discussão entre os membros da mesa da Câmara, né? E depois ele mesmo votou. Bom, ele votar até pode, mas não é usual, né? Então houve uma irregularidade muito grande. E o presidente do PDT, o Carlos Lupe, ao tomar essa decisão, ele de certa forma procura compensar, né, a presepada que foi feita pelo PDT de votar favoravelmente a esse texto. Agora, deputado, existia toda essa expectativa em torno dos partidos que se diziam contra a PEC dos precatórios, o PDT inclusive, o PSB também está incluso aí nesse pacote todo. Agora, o que chamou a atenção e que vem sendo muito repercutido na mídia, deputado Carlos Zaratini, é a liberação de R$ 1 bilhão de reais antes da votação da PEC dos precatórios por parte do governo federal. Como é que vocês reagiram a tudo isso? Como é que está essa questão aí desse dinheirão todo derramado pelo governo federal antes dessa votação, deputado? Olha, na verdade, esse 1 bilhão e 800, me parece que é o valor, ele foi liberado e já havia da parte daqueles que haviam obtido as emendas extraordinárias, essa chamada emenda de relator, já tinha expectativa de que esse dinheiro fosse liberado. Então, vamos dizer, no meu modo de ver, isso não foi o decisivo. O decisivo foi o que o Arthur Lira prometeu para o ano que vem, certo? Prometeu para o ano que vem novas emendas de relator. Porque, veja bem, essa PEC, ela libera cerca de 90 bilhões a 100 bilhões, dependendo da conta aí, né? Para o Auxílio Brasil, o novo projeto aí que substitui o Bolsa Família, né, que sequer foi votado, porque o Bolsonaro está dizendo por aí que nós votamos contra o Bolsa Família. Não, quem acabou com o Bolsa Família foi o Bolsonaro, que fez uma medida provisória, extinguindo um projeto reconhecido internacionalmente e colocando esse novo projeto aí, Auxílio Brasil, que é muito mal feito, né? Então,
o que está se colocando é que 40 bilhões vai para esse Auxílio Brasil e o restante está livre. O governo vai poder trabalhar como quiser e provavelmente vão engordar as chamadas emendas de relator, que esse ano foi 16 bilhões e que provavelmente o ano que vem vai ser no mínimo 16 bilhões, podendo ser até mais. Depois de tudo isso, a repercussão continua acontecendo, muito se questiona, inclusive, o papel e a forma como o deputado, presidente da Câmara, o Lira, conduziu todo o processo, né? Inclusive abrindo para deputados que estavam fora, à distância, uns deputados que estavam, por exemplo, na COP26, enfim, tudo isso colocado nesse pacote. O que é que a gente pode analisar o começo desta semana, que começa nessa segunda-feira em Brasília? Os ânimos estão quentes, é possível reverter esse quadro com discussão e como o senhor falou aí, tem essa questão desses três partidos, né? PDT, parte do PSB e também do PSDB. Como é que faz para reverter tudo isso em tão pouco tempo, deputado? Pois é pouco tempo para nós e pouco tempo para eles. Então, vamos dizer assim que é jogo jogado. A gente tem que entrar em campo. Segunda-feira nós vamos estar em Brasília, né? As principais lideranças do PT, da oposição vão estar em Brasília e vamos estar trabalhando firmemente para reverter esses votos que votaram favoravelmente, para que venham a votar contra ou que não compareçam, né? Nós vamos trabalhar para isso. Né? Eu acho que aí a participação do povo aí através das redes, dando sua opinião, conversando com os deputados dos seus estados, das suas cidades, né? Pressionando esses deputados, tudo isso vai ajudar demais e eu acho muito importante essa participação. Agora, é importante dizer o seguinte, nós vamos lutar contra uma fake news, essa fake news do Bolsonaro, de dizer, olha, quem vota contra essa PEC é porque é contra o auxílio. É mentira e o Bolsonaro é o maior mentiroso que já apareceu nesse país, certo? É mais uma fake news com o objetivo de induzir ou pressionar os deputados por conta desse auxílio. Quem acabou com o Bolsa Família foi ele, quem está acabando com o auxílio emergencial é ele, e digo mais, esse novo auxílio vai ser pago para 17 milhões de pessoas. O auxílio emergencial que foi pago até este mês foi pago para 38 milhões. Portanto, 21 milhões vão ficar sem nada. É importante dizer isso. Tô amando, deputado. A gente tem que aproveitar esses espaços para desfazer fake news e eu quero aproveitar a presença do senhor para desfazer outra que tem a ver com essa discussão da PEC do calote dos precatórios, que é o teto de gastos. Porque também a ala bolsonarista diz que quem defende o furo do teto de gastos é irresponsável com as contas públicas. Fala pra gente um pouco também dessa fake news. Olha, se você for ver, quem está furando o teto de gastos é ele, é o governo. Porque, tudo bem, os precatórios é uma jogada. Sim. Eles estão empurrando 40 bilhões de precatórios para o próximo governo pagar. Né? Essa é a realidade. Uhum. Agora, além disso, eles estão mudando a fórmula de cálculo do teto de gastos. O teto de gastos, pela Constituição atual, ele é medido de julho a junho do outro ano. Eles querem mudar para janeiro a dezembro. Por que eles querem mudar? Porque a inflação está aumentando. E esse aumento da inflação aumenta o teto. E isso dá mais de 40 bilhões de folga no teto. Então, se tem alguém rompendo o teto, é o governo. Agora, o mais estranho é que até agora a Faria Lima, o chamado mercado, essa turma toda, tá pianinho. E eu vou dizer por quê. Porque para eles o Bolsonaro tem sido ótimo. Os lucros que eles estão tendo no mercado financeiro, o setor exportador, o setor mineral, Vale do Rio Doce, os acionistas privados da Petrobras estão ganhando dinheiro como nunca. Então, para eles, esse chamado mercado financeiro, que é composto aí por umas 5 mil pessoas, essa turma está faturando. Então, para eles, Bolsonaro tá bom, eles não vão reclamar de aumento de teto de gastos. Vocês viram a entrevista aí, ou aquela palestra daquele cara da XP, né? Vocês viram, né? Como é o nome dele?
Não é o Tourinho, não é o Tourinho. Não, Não, é me fugiu o nome, mas eu sei ao que se refere. Foi divulgado essa semana passada. Então eles falaram, não, deixa um pouquinho aí de rompimento do teto, não tem problema. Precisa acalmar o povo. Né? Então é isso. Na verdade, para eles, tá bom do jeito que tá. Então a nossa luta aqui é exatamente para que a gente possa ter um governo que democratize essa imensa riqueza do Brasil. Né? Essa riqueza que hoje está concentrada cada vez mais na mão de uma microminoria, né? Enquanto a grande maioria do povo brasileiro está sofrendo e sofrendo muito. Deputado, o nosso tempo está quase acabando, chegando no fim, mas eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor muito importante, né? Que é sobre um projeto da bancada do PT na Câmara dos Deputados, aí em Brasília, sobre o gás, né? O botijão de gás, o projeto aí de desconto de 50%, que agora é definitivo. Fala para a gente rapidamente sobre esse projeto e como que ele será implementado, deputado. Bom, esse projeto é um projeto que eu apresentei, foi assinado por toda a bancada do PT, né? Um projeto que nós fizemos uma ampla negociação na Câmara e no Senado e foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado. E agora falta o quê? A sanção do presidente da República. E a gente espera que ele sancione esse projeto. Se ele for sancionado, né, esse projeto vai atender as famílias de menor renda no Brasil. Então, quem tiver inscrito no CadÚnico do governo federal, que tenha uma renda familiar menor do que meio salário mínimo per capita, ou uma família que tenha alguma pessoa que receba o BPC, o Benefício de Prestação Continuada do INSS, ou alguma mulher que tenha tido um problema de conflito, né, que esteja sofrido violência doméstica, serão beneficiados por esse desconto, né, do gás. Então, é um projeto que, como eu disse, foi aprovado. Evidentemente, o Bolsonaro tem que sancionar, e aí a gente espera que ele beneficie esse conjunto de pessoas que são as de menor renda. E, segundo os nossos cálculos, isso abrangeria 24 milhões de famílias no Brasil, né? Praticamente um quarto, né, da população brasileira. Perfeito. Perfeito. Deputado federal Carlos Zaratini, muito obrigado, uma boa noite, até uma próxima. Eu que agradeço vocês e uma boa noite a todos os ouvintes. Abraço. Obrigado, um abraço. E a gente vai para um breve intervalo aqui no Revista Brasil TVT e volta daqui a pouquinho, não saia daí.